Senhoras e senhores, boa noite. Sou Pedro Paulo Bahia, moderador deste painel, e falo diretamente de Brasília, Distrito Federal. Em nome do presidente do 2º Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, terceiro vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, dou as boas-vindas a todos. Registramos e agradecemos a presença virtual do senhor presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e dos senhores vice-presidentes, senhora Celene Jefferson de Souza e senhor Jefferson Henrique de Souza. O tema desta palestra é a utopia eubiótica e os objetivos da ONU 2030, e será desenvolvida pelos senhores Fernando Lessa e Gabriel Arantes Anin. Fernando Lessa do Nascimento é empresário na área de treinamento em tecnologia, formado em administração, com MBA em inovação e tecnologia. Membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde 2007. É instrutor do Grau Manu do Departamento de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e responsável pela COGEP, Coordenação Geral de Ética e Política da Eubiose. Gabriel Arantes Anin é formado em Medicina Veterinária, especialista em Gestão de Negócios, com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios. Empreendeu nos segmentos da construção civil e alimentos. É membro da Sociedade Brasileira de Obiose desde 1999 e já exerceu diversas funções. Atualmente, é secretário administrativo do Departamento de Curitiba da Sociedade Brasileira de Obiose. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: a utopia eubiótica e os objetivos da ONU para 2030. Na época em que a eubiose era denominada Sociedade Teosófica Brasileira, seu fundador, o professor Henrique José de Souza, propagava o slogan: um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. Visão de grande transcendência, definida por ele mesmo como utópica. Aponta para a concórdia, fraternidade e união entre os homens. Este ideal permanece mais atual que nunca. É provável que a união entre as nações nunca tenha sido tão necessária para enfrentarmos os atuais desafios, como o desenvolvimento sustentável. Portanto, entendemos ser relevante, à luz dos ideais do professor Henrique, falar sobre a Agenda 2030 da ONU, assinada por 193 países, como referência na busca conjunta por um mundo melhor. Senhoras e senhores, neste momento, passamos a palavra aos palestrantes Fernando Lessa e Gabriel Arantes Anin, que terão 40 minutos para desenvolver seu tema. Obrigado, Pedro Paulo. Agradeço aí o seu apoio ao ser moderador da nossa palestra. Obrigado, Gabriel, por estar juntos aí, né? Parceiros aqui no desenvolvimento desse tema. E gostaria de agradecer ao presidente deste evento, que é o nosso terceiro vice-presidente, o senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza. E, em seu nome, agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa organização de um evento tão relevante. Gostaria de cumprimentar o presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, o senhor Hélio Jefferson de Souza, e, em seu nome, todas as autoridades da SBE, os demais vice-presidentes, diretores, administradores de departamentos, enfim. Agradeço também a presença de todos, membros da Obiose e simpatizantes, e que estão prestigiando o nosso 2º Congresso Internacional Online de Obiose. Bom, eu vou compartilhar com vocês a nossa apresentação, que é a utopia eubiótica e os objetivos da ONU para 2030. Vou só retroceder aqui alguns slides. Então, esse é o nosso 2º Congresso Internacional Online de Obiose, edição de São Lourenço, que está sendo realizado de 25 a 28 de fevereiro de 2021. O tema da nossa palestra é a utopia eubiótica e os objetivos da ONU 2030. Esse é um aviso legal em relação aos direitos autorais
dos conteúdos que podem ser expostos aqui, apresentados nessa palestra. Muito bem. A utopia eubiótica, os objetivos da ONU 2030. A temática geral deste congresso é um novo estado de consciência. Um novo estado de consciência para toda a humanidade. E nós queremos, nessa palestra, abordar a questão referente às relações entre as pessoas, as relações entre os grupos de pessoas e entre as nações, na ótica deste novo estado de consciência. Então, vivemos num mundo hoje tão complexo, polarizado, com desafios planetários, como, por exemplo, as mudanças climáticas, que podem colocar em risco a vida no nosso planeta. Em função disso, qual é o nosso norte? Em termos das relações entre povos, entre nações, qual deve ser a nossa conduta dentro desse novo estado de consciência? Nosso objetivo não é dar uma resposta conclusiva a essa questão, que é muito ampla, mas deixar uma reflexão a todos, partindo de um ideal inspirador, como princípio para esta nova conduta, essa nova postura, a que denominamos de utopia eubiótica. E encontrar, no momento de hoje, identificar ações como a Agenda 2030 da ONU, os objetivos da ONU para 2030, uma iniciativa de relevância que entendemos estar alinhada a este ideal norteador, buscando demonstrar desta forma uma ação concreta na direção desse novo estado de consciência coletiva. Muito bem, antes de falarmos sobre o que é a utopia eubiótica, cabe esclarecermos a origem do termo utopia. O termo utopia foi criado pelo inglês Thomas More para intitular um romance filosófico em 1516. Para compor a palavra, Thomas More juntou duas palavras gregas, ou, que significa não, e locus, que significa lugar. Ou seja, se formos interpretar a palavra seguindo a sua etimologia, utopia significa um lugar que não existe na realidade, um lugar a ser construído ou um lugar a ser alcançado. Então, a utopia é algo que ainda não existe. E a força da utopia justamente é projetar esse sonho, essa nova realidade, como algo a se conquistar. Então, muito bem. Na edição da Revista Dharana, que é uma revista, enfim, um veículo de divulgação do conhecimento eubiótico, desde a época do nosso fundador, o professor Henrique José de Souza, nós extraímos esse trecho que fala do que seria, então, essa utopia eubiótica. Então, um texto denominado O que é a eubiose, escrito por Lorenzo Paolo Domitiani, que é um pseudônimo do professor Henrique, nas edições número 5 e 6, novembro de 54 e fevereiro de 55. Então, o professor nos diz: a sociedade teosófica brasileira, no seu glorioso afã a favor de uma nova era, portadora de felicidade para o mundo, foi a primeira ou única que lançou ao mundo o seguinte slogan: um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. Utopia, dirão muitos. Utopia, sim. Como foram outras, inclusive as da aviação, do para-raios e de tudo mais quanto faz parte das ciências, mas também no campo social e político, as reformas de que falam a própria história. Muito bem. Então, o significado muito profundo o que traz nesse slogan, né,
considerado uma utopia pelo próprio professor Henrique, um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. Ou seja, uma utopia de uma grande união entre os povos, entre as nações. Uma grande união e alcançar um estado de comunhão em toda a humanidade. É importante ressaltar o momento histórico que vivia o professor à época, né? Inclusive esclarecendo, Sociedade Teosófica Brasileira é o nome, a denominação que a instituição Sociedade Brasileira de Obiose tinha à época. Então, de 1928 a 1969, nossa instituição tinha a denominação de Sociedade Teosófica Brasileira. Essa publicação foi realizada em 1954, em 1955, em duas partes, né? Final de 54, começo de 55, que foi um período muito próximo ainda do final da Segunda Guerra Mundial, que foi, sem dúvida, um marco na história da humanidade, onde se passou por todos os horrores vividos na Segunda Guerra, a se buscar uma forma diferente de se conviver, né? Então, esse slogan, essa utopia, traz em si um desafio muito grande, né? E aqui eu vou mostrar nesse próximo slide, inicialmente a foto do nosso fundador, o fundador da nossa instituição, o professor Henrique José de Souza, onde eu faço aqui uma divisão das partes desse slogan, né? Então, nós temos um só padrão monetário, que trata de uma integração econômica. E aqui eu interpreto que nessa integração econômica poderíamos estar entendendo um maior equilíbrio entre, vamos dizer assim, as economias das nações, né? Se conquistar um mundo mais equilibrado, mais igualitário. E a gente pode fazer uma relação dessa integração econômica, né, material, ao aspecto físico. Aí nós temos na segunda frase do slogan, um só idioma. E um só idioma, é importante ressaltar, como sendo não uma imposição por um novo idioma para todos, mas um segundo idioma para todos. Ou seja, uma língua compartilhada entre todas as nações, além da sua língua nativa, além de preservar seu principal traço cultural, que é um idioma, também todos os países pudessem ter como um segundo idioma fluente um fator de integração cultural. E essa integração cultural poderíamos estar relacionando a um aspecto psíquico. A terceira frase, uma frente única espiritualista, ou seja, uma união de crenças, religiões e atividades relacionadas à espiritualidade, que seria uma grande integração religiosa, que traria, então, uma união no aspecto espiritual. Bom, percebemos a extensão dessa utopia, né, desse grande ideal expresso pelo professor Henrique. E ele ressaltou a importância do terceiro aspecto, do aspecto espiritual. Então, eu vou trazer no próximo slide um texto que deixa muito clara essa questão da importância desse aspecto. Um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. É o slogan lançado pela STB desde 1924, uma única fórmula capaz de resolver os problemas humanos e de seguramente conduzir os homens ao amai-vos uns aos outros. Uma citação a uma mensagem de Jesus Cristo. Se a verdade é uma só, se Deus é um só, se todas as coisas e seres criados dele emanaram, por que não hão de as religiões se reunirem em torno da mesma pira, para nela queimarem os incensos de suas preces e de seus louvores ao Deus único e verdadeiro, do qual dizem terem emanado seus evangelhos? No entanto,
as lutas religiosas sustentadas ad majorem Dei gloriam têm derramado mais sangue entre os homens do que os problemas raciais, políticos ou outros. Não basta, pois, pregar a união dos estados, mas que tudo é preciso pregar a união dos espíritos. De fato, a paz é, antes de tudo, uma disposição do espírito, como muito bem disse o Papa Pio XII. Então, fica muito claro, né, na visão do professor, a importância desta união, vamos dizer assim, no aspecto espiritual, como um fator assim, preponderante, né, podemos dizer como um impulso interno, uma motivação muito profunda para que as outras integrações pudessem dar certo. E, visto dessa forma, parece mais difícil ainda alcançar uma utopia como essa. Sem dúvida, é algo, olhando o mundo como é hoje, enfim, todo o processo histórico, né, as guerras religiosas, enfim. Porém, a utopia tem essa característica. Ela é um norte que, apesar de resultados, vamos dizer assim, não alcançados ainda, ela se mantém. E é interessante falar nesse aspecto porque o próprio professor Henrique demonstrou a sua frustração em relação a conquistar esta união espiritual. Ele teve um empenho pessoal, ele buscou articular, nesse período, nas décadas de 40 e 50, final da década de 50, principalmente na década final da década de 40, principalmente na década de 50, um movimento de aproximação entre o budismo oriental e o cristianismo ocidental. Ele entendia que a aproximação dessas duas correntes espiritualistas, dessas duas grandes religiões, seriam muito positivas para alcançar esse grande objetivo. Infelizmente, ele não obteve êxito, e ele demonstra essa frustração ao retirar uma homenagem que ele tinha feito a todas as religiões, quando inaugurou o Templo de São Lourenço, escreveu numa placa que ele dedicava a construção do Templo de São Lourenço, da Ubiose, a todas as religiões. Ele acabou retirando essa homenagem, enfim, por ter enfrentado, né, a dificuldade e não ter tido êxito nessa aproximação, que teria sido, enfim, muito importante. Portanto, manter a chama acesa em relação à busca de uma utopia como essa é fundamental. Nos tempos de hoje, muito mais. Então, quais seriam as formas para a gente chegar? Quais seriam os pontos chaves aí para que a gente pudesse andar nesse sentido, avançar nesse sentido, alcançar a utopia? Então, o primeiro fato a ser constatado é que o isolacionismo... Eu peço licença ao palestrante Fernando Lessa para informá-lo que dispõe de mais 5 minutos para sua conclusão desta fase da palestra, ok? Por favor. Obrigado, Pedro Paulo. Isolacionismo é uma postura, hoje é um termo muito ligado, vamos dizer assim, a postura de nações que viram as costas para o mundo. Então, é um comportamento ou uma política de Estado que não pode continuar, seria inaceitável. Então, ela se contrapõe ao objetivo de união. Conflito. Nós sabemos que existem conflitos entre as pessoas, membros de uma família, grupos, enfim, países. Qual a forma de sair do conflito? O entendimento, o diálogo. Então, para que haja um entendimento, é fundamental que se ouça o outro lado, que se coloque no lugar do outro lado, que se pratique a empatia. Competição versus cooperação. A competição, de certa forma, faz parte
do ser humano, né? Nós vivemos num ambiente competitivo, né? Enfim. Mas será que é possível substituir a competição pela cooperação? Onde se pode ter um resultado positivo para ambas as partes, havendo uma cooperação. Então, a cooperação, sem dúvida, é uma chave, uma forma de agir, uma postura, um comportamento fundamental para chegarmos a esta união. E aí é um conceito do professor Henrique ligado à cooperação muito importante. Eu vou ler rapidamente para vocês, que é a cooperação simbiótica. Enquanto isto, a eubiose se propõe a concorrer para a felicidade de todos. Em uma palavra, deseja abolir o sistema das concorrências, onde a felicidade de uns é amassada com a infelicidade de outros, a riqueza desses com a fome daqueles, substituindo pelo sistema da cooperação simbiótica. Isto é, que cada um possa melhorar e conquistar a felicidade em proporção àquela que traz aos demais. Que ninguém possa resumir a sua prosperidade e felicidade de acordo com as daqueles que concorrem para as mesmas, isto é, para levantá-lo. Ao parasitismo social, pouco a pouco, vá substituindo a simbiose social, pois doloroso é saber que as reformas sociais só se dão através de colisões e violências, quando o simples espírito de humanitarismo, o inato sentimento de justiça, devia viver no coração de todas as criaturas. Esse texto também está naquela mesma publicação que é o Biose, Revista da Arana, número 5 e 6. Muito bem. Em resumo, se nós geramos felicidade para o outro, nós vamos receber isso em troca. Esse é o resumo do que seria a cooperação simbiótica. A simbiose é um termo que vem da biologia, onde dois animais que se relacionam numa forma em que ambos se beneficiam dessa relação. Então, é uma proposta que muda as relações entre as pessoas. Muito bem. Então, vimos qual é a utopia eubiótica, vimos uma forma de chegar lá através da cooperação simbiótica, e agora eu vou falar um pouquinho da história entre a ONU e a eubiose, para fazer essa conexão entre essa utopia e a Agenda 2030 da ONU, como sendo um projeto que tem alinhamento com essa utopia. Então, eu trouxe um texto de uma carta reservada de janeiro de 57, escrita pelo professor Henrique José de Souza, que diz o seguinte: a Sociedade Teosófica Brasileira, com sede e foro nessa cidade, por ser o privilegiado lugar onde a mesma fez a sua espiritual eclosão em 1921, como prova tudo quanto na mesma tem feito a favor do seu progresso material, cultural e artístico, para não falar no Brasil inteiro, trabalho esse que lhe valeu o duplo privilégio do reconhecimento de utilidade pública. Quando ele fala duplo, porque foi em Belo Horizonte, capital do estado de São Lourenço, a cidade sede da eubiose, e o governo do estado de Minas. Do mesmo modo que o da ONU, convidando-a para ser uma de suas filiadas, principalmente pelo muito que tem feito a favor da paz universal, como prova ainda ter construído um templo nesta cidade, dedicado ao referido ideal, como também a todas as religiões do mundo. Então, o professor ressalta aqui a importância para ele do reconhecimento da ONU, que convidou a Sociedade Teosófica Brasileira, à época, a fazer parte, a se filiar à ONU por meio da Unesco. No próximo slide, retirado também de uma carta reservada de 17 de dezembro de 1957, um trecho de um texto do professor Henrique José de Souza, ele diz o seguinte: fomos ainda nós os primeiros a falar dos perigos da energia atômica, desde os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Fomos nós ainda que, através de um apelo de nossos pupilos à ONU, por intermédio da Unesco, a qual somos filiados, falamos a respeito, suplicamos mesmo que terminassem com semelhantes experiências, e a resposta que veio, por sinal que muito gentil, que nosso apelo tinha sido encaminhado para a sessão de desarmamento. Ou seja, a eubiose se manifestou junto à ONU, solicitando, por meio dos pupilos, os pupilos são as crianças e os jovens da nossa instituição à época, onde foi feito esse encaminhamento. Portanto,
já existe a STB, atual Sociedade Brasileira de Obiose, foi afiliada às Nações Unidas, por convite das Nações Unidas. Havia um respeito do nosso fundador por essa instituição. Então, eu vou encerrar minha apresentação aqui, porque quem vai falar da Agenda 2030 é o Gabriel Arantes Zanin. Mas antes de passar a palavra a ele, eu quero ressaltar o seguinte. Hoje existe uma desconfiança de algumas pessoas em relação às Nações Unidas. Existe até, além de uma desconfiança, vamos dizer assim, uma série de fatos que são verdadeiros, né? De alguns escândalos de corrupção, de alguns problemas que essa instituição tem. Porém, eu acho que isso não deve ser um impedimento para que vocês ouçam o que o Gabriel tem a dizer. Se para algumas pessoas a ONU talvez não tenha a mesma relevância, ou, enfim, não demonstre não nutra uma simpatia por essa instituição, eu peço que coloquem isso de lado e ouçam o que o Gabriel vai dizer sobre esse projeto. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso pela importância da Agenda 2030, a relevância e o alinhamento que ela tem com esse ideal eubiótico de união das nações. Muito obrigado. Gabriel, a palavra é com você. Primeiramente, aqui, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos, agradecer pela oportunidade aqui, agradecer ao Fernando, agradecer ao Pedro, e é uma honra estar falando aqui nesse congresso, que tem um tema tão importante, que é um novo estado de consciência, num momento tão importante para a humanidade. E eu agradeço. Eu vou falar um pouquinho então da Agenda 2030 da ONU. O objetivo a gente vai fazer um panorama. O tema ele é muito amplo, mas a gente vai conseguir ter um conhecimento sobre a agenda e depois fazer um paralelo, né, com a visão eubiótica. Bom, eu começo aqui com essa imagem, que são a imagem dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são o núcleo da Agenda 2030. Vamos lá, vamos seguir. Bom, primeiro é importante a gente fazer um panorama geral da Agenda 2030, né? Um primeiro olhar, digamos assim. Então, em setembro de 2015 foi uma data importante, foi nessa data que os Estados membros da ONU, 193 países, se reuniram em Nova York e firmaram, né, a agenda. E eles reconhecem que naquele momento havia um desafio, e existe esse desafio, que é um desafio global, que é a erradicação da pobreza, da extrema pobreza, e que é um pré-requisito fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável das nações, né, e do planeta. Então, naquele momento, os 193 países, incluindo o Brasil, eles firmam um compromisso que é promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, com esse lema, que é o lema da agenda, sem deixar ninguém para trás. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, o paralelo com a visão eubiótica, mas é um lema importante, né? Um lema que fala de união e fala de fraternidade. Então, basicamente, a Agenda 2030 é um plano de ação, e que tem 5 pilares, né? Então, é um plano de ação para as pessoas, o planeta, a prosperidade, e que busca fortalecer a paz através de uma parceria global, né? Através de uma parceria entre as nações. O núcleo desse plano são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, como são comumente conhecidos, ou, em inglês, né, os famosos SDGs, que é o Sustainable Development Goals. A agenda, então, tem os 17 objetivos, com 169 metas e 231 indicadores, então são objetivos e metas claras para adoção pelos países de acordo com as suas próprias prioridades. Né? Aqui, então, um slide que mostra o atual secretário-geral da ONU, que é o Antônio Guterres, né? Ele assume em 2017 e ele tem uma frase
que fala muito da agenda. Ele diz que a Agenda 2030 é a nossa declaração global de interdependência. É exatamente isso. Esse é um trabalho, essa é a ousadia dessa agenda. Bom, depois da gente passar, então, por esse breve olhar, é bom a gente falar como é que a gente chegou nessa agenda global de desenvolvimento, porque uma agenda dessa ela não surge de um dia para outro, né? Então, essa agenda, ela nasce de pensamentos que vêm se desenvolvendo. Então, depois das duas grandes guerras, principalmente depois da Segunda Guerra, você tem avanços no sentido de procurar soluções que atendam o maior número de pessoas. Então, desse pós-guerra surge a ONU, surge a Carta de Direitos Humanos, e pouco a pouco, acordos globais e tratados, eles vão sendo estabelecidos, né? Com o sentido de garantir esses direitos humanos. E em um determinado momento, de uma maneira mais clara, surge a questão do desenvolvimento sustentável. Então, em 1987, principalmente, a gente tem um trabalho da ONU que culminou, eu vou passar o slide para vocês verem, nesse relatório aqui, que é chamado Relatório Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland, como é conhecido por causa da ministra à época, norueguesa, né, que tinha esse sobrenome, e ele fala, basicamente, que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, a partir disso aqui, o desenvolvimento sustentável ele começa a tomar corpo, ele começa a ficar mais conhecido. Aos poucos, os dados sobre os recursos que existem no mundo, eles foram sendo mensurados, né, esses recursos para o desenvolvimento humano, e com isso, com essa mensuração, começou a se enxergar que existiam recursos, mas esses recursos não eram destinados, né, adequadamente, e surgiu então a ideia, que foi sendo discutida, de estabelecer objetivos. Esses objetivos, eles surgem, né, pouco a pouco, e principalmente o Brasil tem um papel importante aqui. Na Rio 92, que foi a conferência, né, a Cúpula da Terra, foi uma conferência muito importante, em que, nesse momento, os países também eles se reúnem, né, e concordam com a promoção do desenvolvimento sustentável, e, a partir daí, uma série de cúpulas começam a ser desenvolvidas, vou falar um pouquinho mais a seguir aqui. Então, uma série de cúpulas começam a ser desenvolvidas e que culminam no ano 2000 com os Objetivos do Milênio. Vocês todos lembram? Mas os famosos ODMs, né? Eram 8 objetivos. Então, nesse ano 2000, acontece a Declaração do Milênio das Nações Unidas, dos Objetivos do Milênio, né? Foi adotado também pelos 191 Estados-membros, inclusive o Brasil, e que tinha um foco também na redução da extrema pobreza. Tinha temas principais ali como meio ambiente, direitos humanos das mulheres, a igualdade social e racial. Vou mostrar a imagem ali depois para vocês verem, né, dos objetivos, que são essas 8 caixinhas que a gente vê aqui, né? Eram 8 objetivos, 21 metas e 60 indicadores que eram mensurados, né, entre os países. Então, você tinha ali, por exemplo, erradicar a extrema pobreza, a fome, atingir o ensino básico universal. E falando um pouquinho dos objetivos do milênio, os objetivos eles foram com um primeiro conjunto de metas, né, que tiveram seus indicadores, e também serviram como referência para gestores públicos, para a realização de políticas públicas, serviu para a sociedade civil também como norte, como uma bandeira de mobilização, e para os empresários eles servem como uma referência para investimento social de suas empresas. Os resultados foram muito positivos, né? Foi uma agenda, essa agenda do milênio aqui, que trouxe trouxe muitos resultados positivos, tanto para o Brasil quanto para o mundo. E para o Brasil, ele foram alcançados praticamente todos os objetivos do milênio, né? Praticamente 100%. E os resultados do mundo foram também muito positivos,
como, por exemplo, a questão do tratamento do HIV, que aumentou cerca de 15 vezes, acesso à água potável também, com um dado lá de 1980, mas que se somou ao trabalho feito. 2 bilhões de pessoas passaram a ter acesso à água potável. Nós tivemos uma grande saída da pobreza extrema, mais de 1 bilhão de pessoas. Então, foi muito positivo, né, entre outros resultados. Então, assim como nós tivemos avanços nos objetivos do milênio, nós tivemos críticas também. Houve críticas por parte dos empresários, gestores ambientalistas, principalmente no sentido de que a proposição da agenda ela foi feita de cima para baixo, né? Ela foi feita de cima para baixo e porque cabeças importantes se reuniram em Nova York, definindo que eram necessários os objetivos, mas com pouca participação de toda a sociedade mundial, né? Quando foi se aproximando, então, agora falando aqui de um processo para uma agenda pós-2015, porque os objetivos do milênio, eles vigoraram de 2000 a 2015. Tá? Então, quando foi se aproximando do final, nós tivemos também novamente a participação do Brasil nessa história, que foi a Rio+20, que aconteceu em 2012, ou seja, 20 anos depois da Eco 92, e ali, naquele momento, novamente, os países, né, 193 delegações, eles renovam esse compromisso global com o desenvolvimento sustentável e na declaração final da conferência uma nova agenda entendida necessária e que envolva os 3 aspectos da sustentabilidade, que é o aspecto ambiental, social e econômico. E depois dessa conferência do Rio+20, da Rio+20 aqui, foi feito um amplo sistema de consulta, consultando vários, tanto empresas, organizações não governamentais, os próprios governos, especialistas, né? E nesse trabalho, que foi feito a muitas mãos, uma nova agenda, ela é estabelecida, ela é lançada em setembro de 2015 e começa a vigorar em janeiro de 2015. Então tem como pilar aqui esse documento, para quem quiser conhecer, vale muito a pena. Ele é a coluna cervical, né, o norte da Agenda 2030, que é o documento Transformando o Nosso Mundo, né, que é um guia para a comunidade internacional. Muito bem, depois da gente ter passado então um pouco desse histórico da Agenda 2030, a gente pode ter um olhar um pouquinho mais amplo sobre ela. Então, basicamente aqui, a Agenda 2030 então, ela consiste em uma declaração, né, com a sua visão e princípios estabelecidos naquele documento. Ela tem o núcleo da agenda, que é esse quadro de resultados, que são os 17 ODS, com as suas 169 metas e 231 indicadores. A maior parte se aplica aos países, há metas, né, que não se aplicam. E tem também uma seção sobre meios de implementação e parcerias, e tem uma seção também sobre acompanhamento, um roteiro, né, para o acompanhamento e revisão. Os 17 objetivos, eles são integrados, depois a gente vai dar um exemplo disso, eles são integrados, eles são indivisíveis e buscam mesclar de uma forma equilibrada, né, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, a social e a ambiental. E tem uma coisa que é o que está por trás da agenda, é o que dá o norte para a agenda, que são os 5 pilares, que são os famosos 5 P's da Agenda 2030, que são o pilar de pessoas, prosperidade, parcerias, planeta e paz, que eu comentei lá no comecinho, né, falando do plano de ação. Ele envolve esses 5 pilares aqui. Muito bem. É importante agora que a gente fale um pouquinho sobre os 17 objetivos. Então aqui a gente tem na tela todos eles unidos, para justamente mostrar que eles são integrados, indivisíveis, são interligados. Eu vou falar um pouquinho sobre eles rapidamente, né, até por uma questão de tempo. Não vou entrar em metas, não vou entrar em indicadores, é mais para a gente conhecer cada um deles. Então, começando aqui nesse slide, eu falo o objetivo número 1, que é a erradicação da pobreza. Tem o objetivo de acabar com a pobreza em todas as suas formas, né, e em todos os lugares. Então,
Em nível mundial, hoje a gente tem mais de 800 milhões de pessoas que ainda vivem com menos de 1,25 dólares por dia, imaginem isso. Então é um objetivo muito relevante. O objetivo número 2, que é fome zero e agricultura sustentável. O objetivo é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. O número 3, que é saúde e bem-estar, que tem esse objetivo de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. E o objetivo número 4, que tem o objetivo de assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Vamos agora para os próximos aqui. O número 5 fala muito de igualdade de gênero. Né? Um objetivo que é relevante, isso é uma coisa que a gente sempre vê na mídia, no Brasil e no mundo, ou seja, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. O número 6 fala de água potável e saneamento, que é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. O número 7 fala sobre energia acessível e limpa, que tem esse objetivo de assegurar a todos o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia. O número 8 fala sobre trabalho decente e crescimento econômico, tem o objetivo de promover o crescimento econômico sustentável, inclusive sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. É um grande desafio hoje também no mundo que a gente vive. Indo agora para o número 9, que fala de indústria, inovação e infraestrutura, tem o objetivo de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável. Peço licença ao nosso palestrante para informar que dispõe de mais 5 minutos para Muito obrigado, Pedro. as suas conclusões, ok? Ok. Obrigado, Gabriel. Pode prosseguir. Então, o número 10 fala sobre reduzir a desigualdade entre os países e entre eles. Hoje, a desigualdade social, tem dados que ela está aumentando, com os mais ricos ganhando até 40% da renda total global. É um grande desafio. O número 11 fala sobre tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O número 12 fala sobre assegurar padrões de produção e de consumo sustentável. O número 3 é um objetivo importante, que é uma ação contra a mudança global do clima. Ele tem o próprio mecanismo de monitoramento, em paralelo com a agenda. O número 14, enquanto o 14 fala de vida na água, o 15 fala de vida terrestre. Tá? Então, até para a gente otimizar aqui, é o uso sustentável de oceanos, mares, enquanto o objetivo número 15 de vida terrestre, ele tem o objetivo de promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e proteger todo esse ambiente, deter e reverter a degradação da terra, que é muito grande, muito forte hoje em dia, e deter a perda de biodiversidade. O número 16 fala sobre paz, justiça e instituições eficazes, tem o objetivo de promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável. Tá? Sem paz, sem estabilidade, sem direitos humanos e governança, a gente não vai conseguir alcançar o desenvolvimento sustentável. O número 17 é um objetivo-chave, ele se baseia lá no pilar de parcerias, ou seja, ele tem o objetivo de fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ele é um objetivo-chave, eu repito ele aqui, e, inclusive, ele trata muito da implementação e também do financiamento da agenda. Isso foi tão importante que ele acabou sendo decidido, essa questão do financiamento, à parte, no encontro de Addis Abeba, na Etiópia, onde foi fechado esse acordo para o financiamento. Então, aqui um exemplo da interdependência dos objetivos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, falando aqui uma realidade mundial. Hoje, centenas de milhões de pessoas no mundo andam quilômetros para buscar água e energia. Então, isso envolve, só nesse começo aqui, 4 objetivos, que é a erradicação da pobreza, água potável e saneamento, o ODS número 7, que é energia acessível e limpa, e o ODS número 10, redução das desigualdades. E tem um dado, que é um dado muito importante, que 90% dessas pessoas são mulheres. Né? Ou seja, então a gente fala do ODS 5, que é a igualdade de gênero. E tem um dado que é triste, que, na verdade, a maior parte dos estupros do mundo ocorre no trajeto em busca de água e energia.
Então, a gente está falando de violência e está falando do ODS número 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Muito bem. A gente chega, então, agora à parte da nossa reflexão sobre a Agenda 2030, né, e a busca da eubiose. Então, fazendo esse paralelo com a Agenda 2030 e a ciência eubiótica, a gente foi buscar, como o Fernando já falou, nesse artigo, que é um artigo muito importante do professor Henrique, o que é a eubiose, lá de 54, e a gente traz duas ideias aqui muito importantes, que, além de outras muito interessantes ali, mas que são pilares para uma vida eubiótica, que é o melhoramento e a felicidade, como condições fundamentais para uma vida eubiótica, e a simbiose, que o Fernando já falou, eu só vou reforçar aqui, que é o modelo eubiótico de cooperação social. Eu vou abordar um pouquinho disso aqui a seguir. Nesse artigo, o professor fala da seguinte maneira, eu retirei um trecho aqui para passar para vocês. Então ele fala assim, faz-se necessário estabelecer uma constituição científica de um corpo de doutrina eubiótica, e portanto teosófica, para que se aprenda antes de mais nada a melhorar interiormente, a fim de que nossa atuação comece pelo melhoramento desse mesmo interno para o externo, ou seja, a condição de melhoramento. E continuando, ele ainda fala, e em segundo lugar, a interessar-nos pela felicidade geral da humanidade, que bem poucos o fazem, preferindo explorar-se mutuamente, de onde deverá sair nossa própria felicidade, como uma folha de loureiro só pode brotar de um ramo dessa mesma árvore, posto que a felicidade egoísta com o desprezo pelos demais não satisfaz absolutamente a condição eubiótica do melhoramento. Portanto, aqui a gente tem já as condições para uma vida eubiótica, que é uma vida de fraternidade, que é uma necessidade, e que a gente entende que a agenda está buscando isso, né? Entre os países, os indivíduos, né? Entre as nações. E aqui eu trouxe de novo a questão da simbiose, né? E quero só reforçar, eu vou passar essa parte aqui, eu quero reforçar essa parte aqui, em que eu tomei a liberdade de grifar, em que o professor, também é tirado desse artigo, ele diz o seguinte sobre simbiose. O parasitismo social pouco a pouco vai substituindo a simbiose social, pois doloroso é saber que as reformas sociais só se dão através de colisões e violências, quando o simples espírito de humanitarismo, o inato sentimento de justiça devia viver no coração de todas as criaturas. Muito bem, o professor sempre buscando desenvolver e trazer à tona esse novo estado de consciência. Então, as nossas reflexões finais aqui, a gente entende, eu e Fernando, depois de muito discutir e pesquisar, que a Agenda 2030 ela tem esse sentido de união em torno desse propósito maior global, né? E de uma maneira que a gente fala muito isso dentro da sociedade, no sentido da Pax, no sentido sânscrito, né? Que é comunhão em torno de um ideal elevado. Então, a agenda ela está em harmonia com a ciência eubiótica e ela é convergente com essa utopia eubiótica do professor. E esse slogan, né, criado pelos fundadores. E existe também uma coisa muito interessante, que o lema temporal da Agenda 2030, que é não deixar ninguém para trás, que é uma coisa que é muito batida e muito buscada, ele se afina com um lema interno nosso da sociedade, que é o um por todos, todos por um. Com esse sentido de buscar a fraternidade, né? E esse aqui, a gente reflete um pouquinho, a Agenda 2030 ela é perfeita? Né? Não, ela não é perfeita. Né? Ela precisa, como um plano, ela precisa de ajuste, mas ela é usada e ela é importante. Ela é um avanço, sem dúvida. Né? Como orquestrar um trabalho tão desafiador, tem muitos... É uma coisa, é um avanço, né? É muito importante, e é preciso que nós, empresas, indivíduos, países, participemos disso para aprimorá-la também, para buscar soluções para nos integrar aos seus objetivos. E a participação de todos, então, ela é muito importante, ela reflete, então, esse estandarte aqui de paz e fraternidade, né? A agenda ela auxilia que a gente caminhe para esse pensamento eubiótico de melhoramento e felicidade entre países, organizações e indivíduos.
E ela busca, a gente entende que busca desenvolver esse novo estado de consciência, que é um trabalho que não é de agora, é um trabalho secular, né? E no Brasil ela está vendo, ela está sendo, a sociedade ela está muito empenhada nesse trabalho desde 1924, que é o ano da sua fundação material. Isso, né, tudo isso é o que nossos fundadores trabalharam, né? Eles trabalharam por isso toda uma vida, desde o início da STB, que hoje é a Sociedade Brasileira de Eubiose, né, a SBE, ou seja, um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista, né? O legado deles hoje a gente busca honrar através de um trabalho incansável, porque existe uma grande luta para ser travada, uma boa luta, né? Uma luta pelo dever, para que a gente possa criar uma nova era de paz, de amor e de sabedoria para todos, né? Num novo estado de consciência. Agradeço a todos, muito obrigado. Passo só os slides aqui das nossas referências bibliográficas principais. E passo a palavra agora ao Sr. Pedro e agradeço novamente. Muito obrigado. Em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, da organização do nosso congresso, do nosso evento, nós agradecemos aqui a excelente palestra dos convidados de hoje. Realmente abordaram um tema atualíssimo, né? A pandemia trouxe uma realidade para o planeta que forçou uma união global antes impensável, né? Então, realmente, as reflexões dos senhores aqui nos levam a uma introspecção e pensar o momento que vivemos, mas principalmente o que viremos ali adiante. Sem dúvida alguma, muito coadunado com o pensamento da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, agradecemos realmente pela valiosíssima contribuição que os senhores deram neste dia, com estas importantes revelações e análises que foram feitas. Eu informo que a quem desejar manter contato com a Sociedade Brasileira de Eubiose, que obter mais informações, conhecer um pouco mais, pode encaminhar um e-mail para coe@eubiose.org.br, repito, coe@eubiose.org.br. É um canal que está à disposição para auxiliar, para esclarecer, para aprofundar temas e debates de interesse. Nós vamos entrar agora no processo das perguntas que foram previamente selecionadas pela organização do evento, para se manter absolutamente dentro do tema que está sendo discutido, que está sendo proposto. Foram selecionadas 3 perguntas. Como nós temos uma dupla de palestrantes hoje, eu vou formular a pergunta e aí os senhores se revezam na resposta. Tá? Nós vamos dispensar 20 minutos para essa sessão de perguntas e respostas. Eu vou fazer, então, a primeira pergunta e começo com o Fernando Lessa e, na sequência, o nosso segundo convidado, que também faz suas considerações. A pergunta é: a Agenda 2030 da ONU não é complexa demais para ser aplicada, professor Lessa? Obrigado aí pelo professor, Pedro. Enfim, se a gente pensar os problemas do planeta, eles são complexos, né? Sem dúvida. Mas eu acho que o grande mérito desse trabalho da ONU é ter feito toda essa compilação, ter priorizado, organizado, enfim, o mais importante, obtido uma aceitação, um compromisso de 193 países, né? Então, a partir do momento que se encara a complexidade dos problemas do planeta de uma forma cooperativa e com a união de todos, talvez esse seja o fato que mais nos chamou a atenção e de aproximar essa iniciativa dos princípios eubióticos. Então, eu acho que talvez o Gabriel possa até complementar melhor, né? Mas são complexos, mas são possíveis. Da mesma forma que
a utopia é muito mais difícil, né? Algo que não existe ainda. Então, uma agenda como a agenda da ONU é uma etapa para se dar um passo no sentido dessa utopia. Ela é complexa, realmente. Eu concordo com o Fernando. Mas, assim, complexo será o mundo se nada não for feito nos próximos anos, nas próximas décadas. A gente tem dados que mostram, né, como o mundo está hoje, a questão dos efeitos climáticos também, né, a questão de mais de 60 milhões de refugiados no mundo, e uma projeção também do Banco Mundial que fala para 2050, né, sobre a questão de 750 milhões de refugiados pela crise climática. Então, assim, a busca de um desenvolvimento sustentável, ela é essencial para o planeta. Porque se não for trabalhado, se não for realizado isso, a gente não vai ter futuro, né? Ou a gente faz alguma coisa agora e se busca essa união entre as nações, né, com esse espírito de fraternidade, de união, de busca de entendimento, porque o isolacionismo não é o caminho, né? Nós entendemos que não é o caminho. Então, realmente, a agenda ela é complexa, né? Mas há várias agendas, várias organizações, né, da ONU estão trabalhando com isso. Existe o Pacto Global, o PNUD e outras agências, fazendo parcerias, que é um dos pilares fundamentais, né, da agenda, um dos 5 P's ali da agenda, fazendo parcerias com países, com as organizações, com as empresas. Então, ela é complexa, mas ela é possível. E justamente por ser complexa, a agenda também ela oferece, justamente pelo núcleo da agenda, os 17 ODS, serem integrados ali, né, serem interligados, ela oferece uma oportunidade de desenvolver esse pensamento sistêmico, né, e de trabalhar, inclusive de criar novas, porque essas soluções, elas não estão prontas, então elas vão ter que ser achadas. Então, vai ser preciso muita pesquisa, muita inovação, muita busca por parcerias realmente para a gente desenvolver. É complexo, mas é possível e é necessário. Ok, muito obrigado. Vamos aqui à nossa segunda pergunta, que é uma pergunta bastante interessante. E eu, antes de fazer a pergunta, só vou fazer uma consideração. Nós sabemos que as 2 grandes guerras mundiais redesenharam o mapa geopolítico-econômico do mundo, né? Especialmente a Segunda Guerra. E, sem dúvida alguma, a ONU é um dos grandes legados do pós-guerra, que substituiu a antiga Liga das Nações. A pergunta que nos é enviada, ela faz o seguinte questionamento. A ONU não é uma instituição que deixou de ser importante atualmente? E aí eu começo com o Zanin. Bom, como o Fernando falou no começo, né, existem críticas à ONU, a gente sabe disso. A gente vive um momento bastante... um momento de bastante... um momento quente, mundialmente, digamos assim, né? Politicamente, com uma série de problemas, o Covid, né? Que mudou muito o cenário. Mas, assim, a ONU, ela é a organização que hoje está trabalhando tudo isso. Ela consegue fazer essa mediação. Sim, ela é fruto, né, do pós-guerra. Ela tem os seus problemas, é claro, mas a gente busca lá, por exemplo, na questão da agenda do milênio. Essa agenda foi desenvolvida em parceria com a ONU, não foi só a ONU, obviamente, mas ela foi a mediadora, ela desenvolveu, ela trouxe grandes resultados. E, novamente, a ONU busca, com a participação de todos, trabalhar questões mais complexas ainda e necessárias. Ou seja, se a gente não tivesse a ONU trabalhando isso, o que a gente teria? Né? Então, é claro que esse planejamento, esse plano de ação, que é a Agenda 2030, ele é muito ousado, ele pode ser aprimorado, mas, assim, a ONU tem esse mérito de trabalhar junto com os países, né, todas essas nações e empresas e todos esses atores globais para desenvolver e buscar essas soluções e buscar esse novo estado de consciência, né,
Então, assim, eu acho ela é extremamente necessária. Tá? Você, Fernando? Bom, eu vou complementar, eu concordo com o Gabriel também, enfim. E tem um aspecto que a gente não abordou aqui, mas a ONU tem um papel nos países em desenvolvimento, principalmente os países mais pobres, que é fundamental. Tem países da África, da Ásia, enfim, da América Central, que sem a ONU estariam num caos. Né? Então, não só na questão de ajuda humanitária, muitas vezes até na organização do país. A gente pega o Haiti, por exemplo. O Haiti, sem a presença da ONU, teria desmoronado, né? Teria, enfim, ainda está numa situação caótica, mas seria muito pior. Inclusive, teve a participação brasileira, né? As forças da paz da ONU compostas, porque a ONU não tem um poder militar e nem financeiro próprio. Muitas vezes as pessoas confundem um pouco. A ONU depende dos países. Ela só faz um trabalho que os países não fazem, porque cada um cuida de si, né? Então, a relevância que ela tem complementando nos países mais pobres é muito importante. Né? A questão do desenvolvimento econômico também, o PNUD tem programas muito interessantes. Eu tive a oportunidade de conhecer um programa do PNUD que é o Empretec, que no Brasil ele foi feito um termo de cooperação entre o PNUD e a Agência Brasileira de Cooperação, que é uma instância de Itamaraty, e se trouxe um know-how para capacitação de empreendedores, que enfim, é algo de alto nível, é um treinamento comportamental muito interessante. Eu fiz em função de ser empresário, enfim, depois acabei virando facilitador. Então, um know-how foi desenvolvido por especialistas americanos, é muito legal. E hoje ele foi espalhado então, com o intuito, né, de fomentar o empreendedorismo no mundo como uma alternativa à renda, né? Que muitos países têm uma falta de emprego, enfim. Então, eu conheci um programa muito bem feito, excelente, de resultado. Eu posso dar esse depoimento. É isso. Ok, nós vamos agora para a última pergunta dessa palestra. Mais uma vez, eu vou revezar entre os senhores que responderão o seguinte questionamento. Quão importante é a visão que a Sociedade Brasileira de Obiose tem na parte filosófica que pode contribuir para uma mudança do mundo para melhor? Começo com o Fernando Lessa e, na sequência, fechamos com o Gabriel Zanin. Excelente pergunta aí. Agradeço a quem está nos assistindo. O termo eubiose, né, eu e o Gabriel citamos alguns trechos de um artigo publicado na revista Dharana, que justamente tem esse nome, o que é eubiose. O professor propôs eubiose como um movimento justamente de mudança para um novo mundo, uma nova civilização. E aí, enfim, que tenha possa ser construída essa nova civilização a partir de um novo estado de consciência. Então, a eubiose como ciência da vida, como ciência que envolve o melhoramento de cada um pelo autoconhecimento, enfim, pela meditação, pelo estudo, é um caminho que melhora a si, como o Gabriel trouxe um trecho, né, de dentro para fora, para que se possa melhorar o todo. Né? Então, construir a eubiose é construir um mundo melhor. A eubiose é uma proposta de um movimento de melhoria, um movimento de se buscar efetivamente um novo modelo de civilização. O Lessa falou, né, do que a gente trouxe sobre a questão nesse artigo, que é um artigo muito importante do professor Henrique, e que fala sobre as condições, né, de melhoramento e ali melhoramento e felicidade como condições eubióticas. Então, assim, a visão que a sociedade tem e os valores que a sociedade traz para o mundo, eles são fundamentais, porque
eles são valores que são indiscutíveis, principalmente para o mundo de hoje, mas não só para o mundo de hoje, para uma humanidade, que é a questão da fraternidade, da união entre os povos. Então, o professor lá, no seu tempo, com muita ousadia, ele lança esse slogan, né, uma frente única espiritualista, então um só padrão monetário e um só idioma. Então, ele busca já construir e mostrar, por inúmeros trabalhos, né, e por uma vida dedicada a isso, que é possível construir esse novo mundo. A sociedade também ela tem o seu lema, que é o Spes Messis in Semine, que é a esperança da colheita está na semente, ou seja, trabalhar bem a semente, a gente vai ter um retorno no sentido de civilização, no sentido de estado de consciência, cuidando bem da nossa semente, né? Então, a semente, a gente fala normalmente são as crianças, né, e os jovens, mas está dentro também do escopo da SDA a reeducação do adulto. Ou seja, o que se busca é reconstruir. Né? O professor tem uma citação que ele fala: reconstruir é o brado que nos compete, né? Reconstruir o homem, a moral, os costumes, o lar, a família. Então a gente está num momento que é preciso reconstruir. Reconstruir de uma maneira fraterna, de uma maneira unida. Estamos todos no mesmo barco, somos todos, né, filhos, né, de um mesmo pai nesse sentido, mas não só no sentido de espiritual, né? Somos todos no mesmo planeta. Então, assim, ele é fundamental, né? Ele é essencial, essa questão da sociedade em si e dos seus valores e do lema que a norteia. É isso. Perfeito, senhores. Mais uma vez, em nome da Sociedade Brasileira de Eubiose, eu agradeço a brilhante contribuição e participação dos senhores no nosso segundo Congresso Internacional Online da Eubiose e concedo mais um minuto para os senhores fazerem o seu encerramento, suas considerações finais. Vamos dividir 30 segundos para cada, começando pelo Gabriel Zanin e finalizando com o Lessa, e vamos para o encerramento. Bom, eu tenho só a agradecer pela oportunidade ao meu parceiro aí, o Fernando, por ter me convidado para participar, né? E a gente trabalhou junto bastante nisso, conversou bastante, e de trazer isso para todos. Agradeço a todos que possam estar assistindo. Parabenizo também a presidência da sociedade, e aos seus vice-presidentes, a todos os que participam na coordenação desse evento. E agradeço e acredito que seja isso. Fernando. Legal, sem dúvida foi um privilégio ter participado desse evento, então quero agradecer novamente a organização, em nome do senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, e agradecer toda a diretoria do Eubiose, presidência e vice-presidências, e deixar uma rápida mensagem, né? Às vezes é assustador olhar para o mundo e enxergar uma série de questões que a gente vê hoje, tantas dificuldades, e muitas vezes perceber no coração do homem uma distância tão grande da fraternidade. A gente vê algumas atitudes, enfim, algumas dificuldades que parecem ser insuperáveis, né? O Pedro Paulo comentou essa recente crise que a gente vive da pandemia, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que é fundamental a gente manter a confiança nesses valores, nesses princípios, de que a gente pode alcançar, sim, um mundo melhor, a gente pode construir isso. A humanidade tem tudo para isso. Nós precisamos vencer algo dentro de nós, que é o egoísmo, enfim, que pensar só no próprio umbigo. Talvez, superando essa questão,
a gente entenda como é fundamental pensar em todos. E a partir daí, eu acho que a gente tem tudo para dar um salto enorme, né? E buscar, e quem sabe, se aproximar muito dessa utopia. Então, obrigado novamente, Pedro Paulo, e a todos. Mais uma vez, a Sociedade Brasileira de Eubiose que agradece aos nossos palestrantes de hoje, Gabriel Arantes Zanin e Fernando Lessa, pela belíssima apresentação que nos brindaram aqui. A você que nos assiste, que está conosco acompanhando este evento, lembramos que se quiser mais informações, saber mais sobre eubiose, você pode encaminhar um e-mail para coe@eubiose.org.br. E convidamos para que você continue acompanhando as atividades do nosso congresso. Teremos ainda muitas palestras, muitas discussões de interesse muito atual. Se você gostou do conteúdo exibido, nos ajude curtindo este vídeo, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês.